Você sabe quais são as principais características de um ativo imobilizado e quais são os gastos que devem ser considerados na mensuração inicial deste determinado ativo? Pega papel e caneta aí, vem comigo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Este será o nosso primeiro vídeo de uma playlist sobre a NBCTG 27, que é a norma brasileira de contabilidade que trata sobre o ativo imobilizado. E até para que possa seguir uma sequência lógica de aprendizado, vamos falar sobre quais são as principais características que vai definir um ativo imobilizado e quais são os gastos que serão considerados como custo de aquisição no momento inicial. Então, até para que possa iniciar aqui o nosso vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que é um ativo imobilizado? Pensa aí um pouco. Vou trazer aqui essas características que vai ajudar na definição de um ativo imobilizado. Lembrando que na NBCTG 27, no item 6, traz a definição de uma forma completa. Porém, vou trazer aqui com palavras-chave para que possa facilitar o nosso aprendizado. Então, primeiramente, um ativo imobilizado, ele é um item tangível. Aí você pode dizer, João, mas o que isso significa? Significa que é um bem material, ou seja, tem forma física e, consequentemente, pode ser tocado. Um segundo ponto importante na questão da definição de um ativo imobilizado é que esse bem deve ser mantido para uso, seja nas atividades produtivas ou nas atividades operacionais, por exemplo, no setor administrativo ou no setor de vendas. Essa questão de mantido para uso, vamos aqui imaginar que um determinado ativo ele seja adquirido com a intenção de ser vendido. Então, já não entraria aqui nas características de um ativo imobilizado, já que um principal ponto é que ele seja mantido para uso. Já a terceira e última característica corresponde que esse determinado ativo se espera que seja utilizado por mais de um período. Aqui estamos falando basicamente da vida útil deste determinado ativo. A vida útil, que de acordo com a NBCTG 27, representa o período que essa determinada entidade pretende utilizar este determinado ativo. Aí lembrando que seria por um período superior a um período. O período que basicamente, ou melhor dizendo, geralmente corresponde a um ano. Então aqui fazendo uma recapitulação, o ativo imobilizado tem como principais características. Primeiramente, que é um ativo tangível, mantido para uso e que se espera ser utilizado por mais de um período. Aí você pode dizer, João, tem como dar exemplos de ativos imobilizados? Tem sim. Podemos citar como exemplo de ativo imobilizado as máquinas, equipamentos, veículos e os imóveis. Lembrando aqui, desde que esses determinados itens sejam mantidos para uso. Aí você pode dizer, João, mas por que você está insistindo nessa questão de ser mantido para uso? Porque se a finalidade, se a intenção for de comercializar esses determinados ativos, ele não vai atender a uma das características. Por exemplo, imagine uma empresa que realiza a fabricação de determinadas máquinas. Então, as máquinas para sua atividade operacional não corresponde a um bem que vai ser utilizado, e sim um bem que será vendido na sua operação. Então, ela não vai atender, consequentemente, a característica de um ativo imobilizado, já que é um bem mantido para uso. Então, já que aprendemos quais são as principais características que vai definir um ativo imobilizado, e inclusive já citamos exemplos, vamos saber
De que forma um ativo imobilizado deve ser reconhecido no momento inicial? Então, primeiramente, deve ser considerado seu preço de aquisição, geralmente aquele valor informado na nota fiscal. Deve ser acrescentado os impostos não recuperáveis, como por exemplo o imposto de importação, e deve ser deduzidos os descontos comerciais e os abatimentos. Uma informação aqui importante sobre essa parte de desconto é que ele pode ser considerado um desconto comercial ou um desconto financeiro. Aqui nessa questão da mensuração do ativo imobilizado, vamos falar sempre de descontos comerciais. O próximo ponto aqui corresponde aos custos para colocar o ativo no seu local determinado. Podemos citar como exemplo de custos o frete, o seguro da carga e também gastos com manuseio deste determinado ativo. Também devem ser adicionados gastos necessários para deixar esse determinado ativo funcionando da forma pretendida por esta determinada entidade, como por exemplo gastos com a preparação do local, a própria instalação deste determinado equipamento e gastos correspondentes, por exemplo, a testes para verificar o seu funcionamento e também gastos com honorários profissionais. E por fim, teremos aqui também a estimativa de desmontagem e remoção deste determinado ativo imobilizado e, se necessário, também os gastos com a restauração do local. Então, quando organizarmos todas essas informações e realizar este cálculo, aqui vamos chegar ao custo de aquisição deste determinado ativo imobilizado. Uma informação importante, se você perceber, é que esses gastos eles vão ocorrer entre o período de aquisição desse determinado ativo até o momento em que ele estiver disponível para uso. Inclusive, a própria NBCTG 27 cita o seguinte, que o custo de um ativo imobilizado, ele cessa quando ele estiver disponível para uso. Aí você pode dizer, João, o que significa isso? Significa que os gastos que venham a ocorrer posteriormente ao início de funcionamento desse determinado ativo não serão considerados como custo de aquisição, e sim serão reconhecidos como despesa no período em que vierem a serem incorridos. Aí você pode dizer o seguinte, João, tem como citar alguns exemplos de gastos que não são considerados como custo de um ativo imobilizado? Tem sim, podemos citar como exemplo custos de abertura de nova instalação, também os custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo gastos com propaganda e atividades promocionais, também custos da transferência para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo custos de treinamento e também custos administrativos e outros custos indiretos. Inclusive, se você aqui verificar, são gastos que vão ocorrer posteriormente a este ativo estar em funcionamento. Abertura de nova instalação, introdução de novo produto ou serviço, transferência para outro local e custos administrativos. Então, pessoal, dessa forma, chegamos ao final desse vídeo que tratou sobre essas características de um ativo imobilizado e sobre esses elementos que serão reconhecidos como custo de um ativo imobilizado e também alguns gastos que não serão considerados como custo de aquisição. Espero que tenham gostado e espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!